Nós estamos brigando pelo título contra um time que está na zona lá debaixo da tabela. Nós temos que entrar no campo, independente se fora ou dentro de casa, com a mesma postura e nós temos que jogar o jogo. A bola é nossa, o domínio do jogo é nosso e nós estamos brigando pelo título. Nós somos melhores e confiamos no trabalho. Entrem e joguem. Se o técnico fosse português, seria dito isso. Tá certo, eu entendi. É isso. Se o Portuga fosse o treinador, é isso. Um time tá brigando na parte de cima da tabela, o outro tá ali próximo da zona de rebaixamento. Eu vou ligar o meu microfone, vou falar para o meu telespectador que o time do Vasco é um Figueirense em boa fase. Mas eu não acompanho o Vasco, não. Eu não me liguei que eu tenho o melhor... na verdade, que o Vasco tem o melhor lateral direito do Brasil. Eu não me liguei que o Vasco tem o melhor camisa 10 do Brasil. Verdade. Eu não me liguei que eu tenho o melhor sub-20 do Brasil e do mundo. Tiagão, calma. Tiagão, acho que a Boêmia tá fora da validade, né, irmão? Vê aí. Aqui, ó. Você vê que eu não tô mentindo, ó. Olha aí. Tá vendo? 10 de outubro de 2025. Não é a Boêmia, não. Você pode falar do Yamal. Quem é Yamal? O Ryan é rápido, é forte, bate forte na bola, sobe no alto, faz gol de cabeça. Quem é Yamal? E, cara, família, que zaga é essa? Que zaga é essa? Se você tá chegando por aqui agora, nesse vídeo de reações dos narradores cruzeirenses, eu fiz o seguinte, eu falei o seguinte no nosso vídeo de pós-jogo. Família, é muito difícil, não sei, né? Eu não pretendo ter um outro filho, mas de repente você, molecão, ou ainda não tem, de repente você vai ter um outro filho. Família, você tem que batizar o seu filho. Heitor, Enzo, Bento. Não, nada disso. Não é isso, não. O nome do seu filho vai ser Carlos Renan Robert Cuesta. Simples assim. Não tem outra. Família, mais um vídeo aqui no canal Vasco em Família. Tô preparando aqui esse vídeo, na verdade estou gravando esse vídeo com as reações aqui dos narradores, comentaristas, torcedores do Cruzeiro. Vou comentar aqui com vocês principalmente sobre a linha defensiva do Vasco, que fez uma grande partida. Tá aí, o Portuga não apareceu ainda. Esse sujeito não apareceu, mas ele vai aparecer. Com certeza durante a semana, aí os programas e tudo mais. E eu vou estar aqui, dia após dia, para observar o momento exato que o Portuga vai aparecer lá na rádio O Tempo para trazer aqui para vocês. Esse sujeito falou que o Vasco era um Figueirense melhorado. Vamos reagir aqui aos torcedores, narradores, jornalistas, torcedores do Cruzeiro. Vale muita... Ô, cerveja, deixa eu falar direito. Vale muito a pena. Cada detalhe, cada fala, cada reação. Maravilha. Essa galera tava achando que ia chegar aqui no Rio de Janeiro. É festa. Tudo é festa. Ué, a gente foi no Maracanã, 2-0 no Flucê. A gente foi lá no Newton Santos, Engenhão, sei lá que seja, vitória. Opa. Calma aí, gente. Não é assim. Não é assim. Não. Ai. Não é assim, cara. Não é assim. Ai. Se liga só. Matheus Pereira tá liso hoje, hein? Caiu, pediu a falta, o juizão não foi na dele. A bola sobrou com o Nuno Moreira. Aqui para o Diniz, onde é que tá? Já até saudade da técnica, né? Desce o Vasco da Gama. William, ele contra o Coutinho. Boa, William. E ainda evitou o lateral. Mas a bola ficou pro Vasco. Puma Rodrigues, tá gostando da postura? E Deleon, 6 minutos. Cara, tô gostando. Eu acho que deu a lógica de tudo que a gente vinha falando aqui no pré-jogo, né? Que seria um jogo mais aberto. O Vasco não é aquele time que trunca o jogo. Não é aquele time que tem uma defesa muito consolidada. E o próprio estilo de jogo do Leonardo Diniz,
Leonardo Jardim. do Fernando Diniz. Ah, tá, foi mal. É um sistema de jogo frágil. Eu acho que é um sistema de jogo frágil e dá muita oportunidade para o adversário. Então eu acho que eu tô gostando do Cruzeiro nesses primeiros minutos. Olha o Puma Rodrigues, tentou a inversão. Lá na direita, ai, Kaique subiu, não achou nada, vem Paulo Henrique, levantamento, desvio de cabeça! Gol do Vasco da Gama, Ryan. Na jogada que é característica do Vasco. Bola alçada na área. O Paulo Henrique acabou ganhando a disputa do Kaique, que no lance anterior tinha ganhado a disputa do Paulo Henrique. Um cruzamento na medida e um belo cabeceio do Ryan. A bola buscou o canto direito do goleiro Cássio. Bola no fundo do barbante. 1 para o Vasco. Ryan, 0 para o Cruzeiro. E não tinha ninguém marcando o Ryan, viu, Paulo? Exatamente. O PH ganhou a dividida contra o Kaique. E, gente, a gente já falava que o Cruzeiro tinha que ficar ligado nessa bola aérea por conta do Verrete. Mas a questão é que o Ryan chegou como elemento surpresa na área. A zaga de fato vacilou. Jonathan Jesus e Fabrício Bruno não sabiam quem marcar direito. E o Ryan aproveitou, cabeceou no canto direito do goleiro Cássio, que não pôde fazer nada. Um belo gol, inclusive, que começou com o lançamentaço do Puma pro Paulo Henrique. E é isso, Vasco 1-0, mas vamos lá, Cruzeiro. De Leon, 1-0 Vasco. Vamos lá, Cruzeiro. O jogo tava se mostrando para o Cruzeiro, né? Mas o Vasco, ele joga sempre desse jeito, sempre a bola aérea, né? A gente tinha falado 5 minutos antes, a minha última fala que foi: o Vasco vai tentar jogar pelas beiradas, e a jogada é sempre essa, mas a diferença ali é que o Ryan, ele antecipou o movimento, e eu acho que o Cássio assustou, tá? Porque eu fiquei assim, cara, dá pro Cássio ter pego essa bola. Aí fui olhar ali em câmera lenta, o Cássio esperando o Verrete cabecear. Chega o Ryan e cabeceia. Chega o Ryan, cabeceia antes, ele toma susto. Ele não tava esperando o cabeceio do Ryan. Deu mole o Cruzeiro, hein? Clínica rejuvenesce. E já giro do tempo, a bola voltando agora com o time do Vasco. Matheus Henrique tá na bola. Atenção, falhou no lance na cara do gol, bateu, é gol do Vasco. Que infelicidade do Matheus Henrique. Gol do time do Vasco, Cauã Barros. Aí não dá. Jogando bem, buscando o gol, Paulo Henrique. Paulo Henrique amplia o marcador. Que vacilo, Samuel. Aí não dá, né? Você entrar num jogo desse, desligado desse jeito, aí não dá. Mateuzinho dominou, achou que tava no clube, né? Esse jogo, meu amigo, é uma amostra também de como que tá o Cruzeiro na partida, né? Sem estar totalmente ligado, perdeu pro lateral do Vasco, que é muito rápido, né? E aí ele saiu e tocou com a perna esquerda sem chance pro Cássio. Que paçocada de Matheus Henrique, Vasco 2-0. Matheus Henrique tá no jogo. Tá certo, e o Marcos Fernandes tá perguntando aqui, tu cheira, tá sentindo cheiro aí, né, Daniel Ribeiro? Olha o Vasco, meu Deus do céu, aí lá dentro. Gol do Vasco da Gama. Numa falha da defesa do Cruzeiro, Paulo Henrique apareceu para botar a bola pro fundo da rede. Meu Deus do céu, o que já era difícil vira quase que uma missão impossível. Daniel Ribeiro. Impressionante o que a gente vai vendo em São Januário neste jogo do Cruzeiro. Um passe em profundidade. Foi o Mateuzinho, viu? De um lateral. O Mateuzinho falha e ele mete lá pra dentro. E sabe quem foi? Paulo Henrique, camisa de número 96 do Vasco. Tocando na saída do goleiro Cássio, ampliando o marcador em São Januário. Agora, Mateuzinho. Vasco 2. Cruzeiro, ainda nada. Você não pode tomar um gol dessa natureza numa bola que saiu da lateral esquerda do Vasco da Gama. Uma bola em profundidade lançada pelo alto. O cara ganha na dividida. O Matheus Henrique entrou agora frio. Gelado ainda. Frio não, gelado. Deu o bote errado. E aí o Paulo Henrique chegou cara a cara com o goleirão. Aí clareou o lance. E a batida consciente de pé canhoto. Não se pode tomar um gol dessa natureza. Absurdo. O Cruzeiro, acho que perdendo para si próprio hoje, viu? É difícil demais, né? Porque só Deus. Mas eu ainda boto fé. Bota aqui pra mim. Eu Cruzeiro. também. Aperta aí pra mim. Cruzeiro.
Mais uma vez. É pra tirar essa zica pro lado de lá. Vambora, Cruzeiro. Tipo assim, cara, o Cruzeiro não tomava 2 gols. Família, eu vou voltar aqui para falar um pouco mais, né? Mas eu gostei dos torcedores aí do Cruzeiro. Vocês viram a confiança? Vai dar. Vamos lá. É um golzinho aqui. Não é assim. Não é assim. O Vasco não é RB Bragantino. O Vasco não é a Bahia. Com todo respeito, tá? Não é assim. Vamos acompanhar aqui a análise final para o Thiagão voltar com aquela energia que você conhece. Mais de 170 dias. Qual foi a última derrota nossa? Havia sido contra o Santos. Ou seja, mais de um mês. Mais de um mês, certamente. Beirando aí 2 meses. Então não é uma coisa que acontece sempre. Porque o Cruzeiro tem um modelo de jogo, uma forma de jogar muito melhor do que essa, mas hoje realmente não funcionou. O Leonardo Jardim até no intervalo tentou fazer alguma coisa diferente que ele normalmente ele não faz, colocou o Arroio e o Cruzeiro voltou melhor, cara. O Cruzeiro sofreu o segundo gol, quando ele estava melhor. O Cruzeiro sofreu o primeiro gol quando ele estava melhor. Então emocionalmente foi 2 pancadas, cara. E o Vasco não fez um jogo maravilhoso, cara. O Vasco não fez um jogo maravilhoso, não incomodou o Cruzeiro, assim, sabe? Aquele time, por exemplo, contra o Ceará principalmente, foi uma derrota, cara. O Ceará jogou muito bem, cara, contra o Cruzeiro no Mineirão. Era um time que desde o primeiro minuto tava incomodando, tava tipo assim, não, cara, esse time é chato. O Santos no primeiro tempo, o Cruzeiro dominou o Santos, chegou no segundo tempo, relaxou, aí o Santos incomodou. Agora o jogo de hoje contra o Vasco, cara, em nenhum momento, tipo assim, você viu o Vasco pressionando, incomodando, não, cara, o Cruzeiro bem no primeiro, assim, bem assim, dentro desse contexto que o jogo não encaixou, o Cruzeiro tava assim, bem no primeiro tempo, o Vasco foi lá num erro individual, gol. Emocionalmente o time vai lá embaixo. Uma partidaça do Paulo Henrique, né? Exatamente. E num erro individual, cara, isso deixa o cara que errou mal e os companheiros também ficam mal também. Aí, segundo tempo, o Jardim coloca o Arroio, tira o Vantos, que não vinha fazendo um bom primeiro tempo. O Cruzeiro melhora em relação ao primeiro tempo. Aí vai lá num erro individual, pô, outra pancada. Emocionalmente, pô, o time vai lá embaixo, né? Eu não queria que o Cruzeiro perdesse, não queria, mas, cara... E aí, por isso que muita gente falando, o Flamengo, o jogo do Flamengo... Ninguém tomou amarelo e nós não conquistamos 3 pontos. 1, 2, 3 e já! Thiagão, mas parabéns por quê, irmão? 3 pontos apenas. O Vasco chegou a 30 pontos no Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Juventude não ganhou, né, do Internacional. Então a nossa gordurinha está aumentando. Vamos encarar o Palmeiras na próxima rodada. Na verdade, de 9 pontos nesse momento, o Vasco conquistou 7. 2 vitórias e 1 empate. E agora vamos encarar o Palmeiras. Verdade, não tem, né, motivos para você comemorar. Mas eu me permito comemorar. Aí é com você. O Thiagão aqui, ele vai comemorar. Porque eu tenho meus 34 anos, já estou ficando calvo. Falar nisso, de repente você aí que tem um familiar, né, conhece a empresa, pô, indica o Thiagão pra uma parceria aí, cara. Pô, já meu rosto já não é legal, vou ficar calvo, careca, tô ficando carequinha. Mas hoje eu tô um calvo feliz. Hoje eu sou um calvo feliz. Tô careca, mas eu tô feliz com essa vitória. Porque foi uma vitória grande. Foi uma vitória que, cara, poxa... Eu fiquei feliz da mesma forma contra o Bahia, mas teve a expulsão que condiciona o jogo. Hoje não teve isso. Ali, 11 contra 11, um time em bom momento, um time visando a parte de cima da tabela, ganhar para assumir a liderança. Chegaram aqui com essa ideia, alguns, de poupar determinado jogador para avisar o Flamengo, porque poupando aqui teriam mesmo assim a capacidade de ganhar do Vasco. Mas essa galera não acompanha o Vasco. E eu, família, sinceramente, eu fico muito satisfeito, porque assim, eu sei que o Vasco não ganhou nada. Você pode acontecer aí, daqui pra frente, um jogo ou outro, o discurso mudar. Mas eu, Thiago, torcedor do Vasco, aqui do canal Vasco em Família, eu mantive o meu posicionamento em relação até mesmo ao Pedrinho, que foi muito cobrado, que foi muito criticado, e eu sempre pontuei aqui que o Vasco hoje está dentro de uma realidade, tá? Por quê? Hoje o Vasco está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. É o que você sonha? De forma nenhuma. Meu sonho? Também não. Mas hoje é ali, é por ali. É um elenco para se manter ali.
uma posição mais tranquila. Só que tem um detalhe, o Vasco está na semifinal da Copa do Brasil. E isso é um grande resultado. A 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, ela não chama a atenção. Mas comparando a nossa situação algumas semanas, meses atrás, show de bola. Mas o Vasco está mais uma vez na semifinal da Copa do Brasil. E eu sempre bati nessa tecla. A gestão do Vasco está dentro de uma realidade. Esse cara pode errar, pode cometer erros, mas ele é Vasco. E um pouco de carinho traz esse tipo de vitória. Enfrentando um grande adversário que entrou na nossa casa, entrou dentro do nosso caldeirão, torcedores, jornalistas, pensando que seria assim, assado, a gente foi lá e ganhou do Fluminense, a gente foi lá e ganhou do Botafogo. É diferente, irmão. Aqui é diferente. Jogar aqui é diferente. E nesse jogo, os jogadores do Vasco demonstraram isso. Família, só para finalizar o nosso vídeo, daqui a pouco eu já vou preparar aqui um outro vídeo, né, para sair às 7 da manhã. Esse daqui vai sair uma hora e pouca. Mas eu destaquei aqui algumas postagens dos jogadores do Vasco. Infelizmente o Pumita não postou nada, o Cuesta também não, mas eu faço questão de citar esses jogadores aqui. Porque o Cruzeiro é um time que estava numa situação, diferente, porque assim, é de exaltar a vitória do Vasco nesse sentido, porque é um adversário, cara, que eu acho que nos últimos 7 jogos fora de casa, ganhou todos, mas não ganhou do Vasco. É o melhor visitante no quesito gols. Não fez gol no Vasco. E é claro que a gente precisa destacar o ataque, os jogadores de meio campo que ajudaram, que auxiliaram. As modificações do Diniz foram fundamentais. O nosso treinador, ele teve um entendimento que, beleza, o jogo com bola não funcionou, mas o jogo sem bola foi super importante para o Vasco não tomar gol. O Andrés Gomes, em cada dividida, numa recomposição, preenchendo o espaço. Da mesma forma, o David. E aí, família, vou destacar aqui essa postagem do Barros, que não comentou nada, né, nenhuma legenda ali, mas tem várias imagens lá, mas eu quis destacar essa daqui com o Cuesta, né, que não postou nada ainda, e foi um cara fundamental, jogou muita bola, aumentou muito o nível da defesa do Vasco, e é aquilo que eu tô falando com vocês. Acho que em dezembro, o Thiagão, junto com vocês, membros da família vascaína, a gente vai estar aqui repercutindo e falando, poxa, o Vasco deu muita sorte com o Carlos Cuesta. Família, essa postagem aqui do Robert Renan, também, né, sem nenhum comentário, nenhuma legenda, só destacando aqui a imagem, mas tá me chamando a atenção aqui o Dedé. O Dedé comentou aqui, ó, muito brabo, de fato. Família, é porque hoje o Vasco tem o Coutinho como camisa 10. Coutinho, gênio, ainda assim, a 5ª maior transação do mundo. Esse Coutinho é um gênio. Eu posso cantar aqui um pagode pro Coutinho rapidinho? Vocês me permitem? Eu já não tô aguentando mais beber, cara. Vou dar uma segurada, senão nem vou dormir de tão bêbado que eu tô. Mas eu queria hoje olhar pro Coutinho e cantar o pagode que eu cantei hoje de manhã. O que eu falei? Qual foi o pagode, cara? Olhos nos olhos teus, sinto meu chão sumir, fico imaginando, fico te namorando, apaixonado em ti, desde a primeira vez que eu te vi. Coutinho, gênio, eu te amo, você sabe muita coisa de bola, Deus que me livre. Então, como eu estava dizendo, se o Vasco não tivesse um Coutinho da vida para exercer essa função de camisa 10, esse aqui poderia perfeitamente colocar 10. Robert Renan. Robert Renan é um zagueiro armador. Que qualidade esse homem tem. E aí finaliza aqui com o PH. Cara, muito feliz mesmo com essa atuação do PH, porque foi um cara que recentemente entregou a paçoca contra o Ceará. Eu, sinceramente, não achei ele bem contra o Bahia e hoje foi fundamental, com uma assistência e um gol. Jogou muito, muita força, é um cavalo e nos ajudou hoje a coroar uma grande vitória. Que a gente espera, né, família, que possa trazer essa moral, essa confiança, é uma gordura. O Vasco está se afastando ali da zona de rebaixamento e eu acho que isso melhora, né, numa saída de bola, numa tomada de decisão, numa finalização, num passe, num lançamento, porque você tira essa pressão de perder, você entra na zona. De errar, você entra na zona. Você começa a tirar essa pressão e eu acho que facilita, melhora para você performar, para você atuar. Então o próximo jogo é muito difícil, é contra o Palmeiras, mas é um confronto que o vascaíno vai entrar confiante, lá ele, porque de 12 pontos, muita gente estava comentando que o Vasco poderia zerar. Eu falei aqui com vocês que 6 pontos
estava de bom tamanho. Nesse momento, o Vasco já conquistou 7. Então assim, família. Fui. Daqui a pouco eu tô de volta.